Em uma manhã quente de junho de 2021, Summer Moon Utah Wells, uma menina de apenas 5 anos, saiu para brincar na propriedade isolada onde vivia com a mãe e 3 irmãos. Mas o que parecia um dia comum se transformou em um desaparecimento que abalaria toda a comunidade e deixaria a polícia sem respostas por anos. Em questão de minutos, Summer desapareceu, e ninguém sabe exatamente o que aconteceu com ela. Este é o caso de Summer Wells. Summer Moon. Utah Wells cresceu em uma família marcada por conflitos, tragédias e problemas legais que, de alguma forma, moldaram seu cotidiano desde cedo. Ela vivia com a mãe, Candace, e 3 irmãos mais velhos, em uma propriedade isolada na Ben Hill Road, cercada por matas densas e terreno montanhoso. O isolamento trazia segurança e liberdade para brincar, mas também significava que qualquer incidente podia passar despercebido. O pai, Donald Wells, tinha 54 anos em 2021 e carregava um histórico extenso de violência doméstica e problemas com álcool. Apenas um ano antes do desaparecimento de Summer, ele havia sido preso por dirigir alcoolizado e portar ilegalmente uma arma de fogo enquanto intoxicado. A própria mãe de Summer, Candace, registrou uma ordem de proteção contra ele depois de um episódio grave, alegando medo por sua vida e pela segurança das crianças. Embora eles tivessem se reconciliado, o histórico de violência incondicional ainda pairava sobre a família. Candace, por sua vez, também tinha antecedentes de abuso doméstico e vinha de uma história familiar conturbada. Sua irmã Rosie havia desaparecido misteriosamente anos antes, e até hoje ninguém sabe o que aconteceu. A avó, Candy, não apenas presenciou esses eventos, mas também carregava o trauma de perder uma filha. Além disso, Donald Jr., meio-irmão mais velho de Summer, já havia sido condenado por abuso sexual em 2007, e houve acusações não comprovadas envolvendo sua meia-irmã Jenny quando ela era criança. Esses episódios não apenas impactaram o ambiente familiar, mas também criaram uma rede de suspeitas e tensões constantes. Para Summer, isso significava crescer em um ambiente instável, cercada por adultos que carregavam segredos, passados conturbados e conflitos não resolvidos. Ao mesmo tempo, ela era descrita como uma menina independente e corajosa, com espírito de líder dentro de casa, capaz de comandar os irmãos mais velhos e explorar a propriedade com curiosidade. Mas toda essa vivacidade e energia se desenrolavam em um cenário onde o inesperado poderia acontecer a qualquer momento. Era uma terça-feira, 15 de junho de 2021. Uma manhã quente no Tennessee começou como qualquer outra na propriedade isolada da família Wells. A avó de Summer, Candy, sentia dores no joelho, e sua filha, Candace, decidiu levá-la ao pronto-socorro em Kingsport, acompanhada de Summer. Os 3 irmãos de Summer ficaram em casa, assistindo vídeos. Após a consulta, Candy precisava comprar um medicamento, mas a farmácia avisou que levaria cerca de 30 minutos para preparar a receita. Para passar o tempo e aproveitar o sol, Candace levou Summer para nadar em um rio próximo, o Warriors Path State Park. Summer brincava na água, que batia na cintura, cercada por uma mãe atenta e por testemunhas ocasionais. Um vídeo dela feliz brincando foi registrado e postado no TikTok por volta do meio-dia. Alguns relatos indicam que Summer poderia ter escorregado na água e que um adolescente de 15 anos que estava com elas a teria ajudado. Candace negou que qualquer incidente tivesse ocorrido, mas os rumores se espalharam rapidamente. Depois de nadar, mãe e filha voltaram para a farmácia, pegaram o remédio e ainda fizeram compras em um mercado local, retornando então à propriedade. No caminho, decidiram plantar flores no trailer da avó. Summer, animada, ajudou a cobrir os vasos com pedras. Quando terminaram, a menina pediu uma bala de menta, sua favorita, e logo quis voltar para a casa principal, onde estavam os irmãos. Candace a acompanhou até metade do caminho e viu Summer entrar pela porta da frente, sem perceber que seria a última vez que a veria. Horas depois, por volta das 17 horas, Candace percebeu que Summer não estava na sala de jogos, nem no porão onde costumava brincar. Ela gritou pelo nome da filha, procurou pela casa, quintal, balanço e até a mata próxima. Os irmãos, que estavam na cozinha, não ouviram ou não reagiram. Vizinhos relataram um grito estranho entre 16h30 e 16h42, antes mesmo de Candace perceber o desaparecimento. O pai, Donald, estava fora trabalhando e foi acionado. A ligação para o 911 só aconteceu às 18h30,
quase 2 horas depois que a busca inicial começou. A polícia chegou rapidamente, mobilizando dezenas de voluntários e mais de 100 agências estaduais. Cães farejadores rastrearam o cheiro de Summer até a estrada próxima, sugerindo que ela poderia ter sido colocada em um veículo. Helicópteros, drones e buscas em mata densa foram mobilizados, mas nada foi encontrado. Logo após o desaparecimento, o gabinete do xerife do condado de Hawkins e o Tennessee Bureau of Investigation, TBI, foram acionados. Em questão de horas, mais de 100 voluntários, policiais e cães farejadores começaram a vasculhar a área, que se estendia por cerca de 3.000 a 4.000 acres de mata densa e terreno montanhoso. Helicópteros e drones foram utilizados, mas as buscas iniciais não encontraram nenhum sinal de Summer. 12 horas depois, o estado emitiu um Amber Alert com a descrição da menina. Cabelos loiros, olhos azuis, aproximadamente 90 centímetros de altura, 18 quilos, vestindo calças cinza e camisa rosa. Algumas fotos precisaram ser atualizadas, já que Summer havia cortado o cabelo recentemente, um detalhe que intrigou muitos. Mais de 100 agências de estados vizinhos como Alabama, Ohio, Virgínia e Carolina do Norte se mobilizaram para ajudar nas buscas. Cães policiais rastrearam o cheiro de Summer até a estrada próxima, reforçando a hipótese de que ela poderia ter sido colocada em um veículo, possivelmente a caminhonete Toyota Tacoma vermelha ou Bordeaux, vista na região dias antes. O motorista desse veículo nunca se apresentou, mesmo sendo considerado apenas uma testemunha. Paralelamente, a família passou por testes de polígrafo, todos oficialmente aprovados, mas dúvidas sobre a veracidade das versões continuaram a gerar especulação. As crianças foram posteriormente removidas temporariamente da propriedade pelo Departamento de Serviços à Criança, devido a preocupações com a segurança e ao assédio constante de investigadores amadores e curiosos que invadiam a área, perturbando o local. A investigação se estendeu por semanas, depois meses e anos, envolvendo mais de 77 agências e mais de 6.500 pistas analisadas ao longo de 4 anos. Mesmo com recursos significativos, nenhuma evidência concreta, corpo ou pista definitiva sobre Summer foi encontrada. A cada nova informação, surgiam novas teorias e hipóteses, mas nenhuma foi conclusiva. Em junho de 2025, 4 anos após o desaparecimento, o caso teve novas movimentações. Agentes do TBI foram vistos em Greenville, cerca de 15 quilômetros da propriedade original, seguindo uma pista que não foi detalhada publicamente, provavelmente para proteger a investigação. Até hoje, Summer Wells permanece desaparecida e o caso continua ativo, deixando muitas perguntas sem resposta. Desde o início, várias teorias foram discutidas, cada uma tentando explicar como uma menina de 5 anos desapareceu em pleno dia, em uma propriedade isolada. Vamos analisar as mais relevantes. 1. Sequestro por estranho. Esta é a teoria que a família sempre apoiou, que Summer foi retirada da propriedade por alguém de fora, sem ligação com a família. Cães farejadores rastrearam o cheiro da menina até a estrada, sugerindo que ela poderia ter sido colocada em um veículo. A caminhonete Toyota Tacoma vermelha, vista na região, nunca apareceu, e o motorista não se apresentou. O desafio desta teoria é o timing. Summer só esteve sozinha por poucos minutos, entre o trailer da avó e a casa principal. Para que um estranho agisse nesse período, seria necessário observar cuidadosamente a rotina da família ou contar com uma coincidência extremamente improvável. 2. Acidente seguido de encobrimento. Outra hipótese discutida é que Summer tenha sofrido algum tipo de acidente, talvez próximo ao lago onde brincou, e a família tenha tentado encobrir o incidente por medo das consequências legais. Quem apoia esta teoria aponta inconsistências na linha do tempo. Candace disse não se lembrar do horário exato em que chegaram em casa, criando uma janela de 1 hora de incerteza. Se um acidente tivesse ocorrido, a teoria sugere que os adultos poderiam ter levado o corpo para outro local para evitar problemas. Mas mesmo após buscas intensas, nenhuma evidência física foi encontrada. 3. Afogamento secundário. Uma variação da teoria do acidente envolve o chamado afogamento secundário, condição rara em que água nos pulmões causa problemas respiratórios horas depois do incidente inicial.
Summer poderia ter se molhado no rio por volta do meio-dia e apresentado sintomas horas depois, quando já estava em casa. Médicos consultados por investigadores amadores consideram a condição rara, mas possível. O grande problema, para esta hipótese ser verdadeira, seria necessário que alguém movimentasse o corpo sem deixar vestígios, algo improvável, dadas as buscas intensas. 4. Abuso familiar. Uma das teorias mais sombrias é que Summer tenha sido vítima de abuso por alguém próximo à família, e o desaparecimento seja uma tentativa de encobrir a morte da menina. Defensores dessa linha de investigação citam o histórico familiar conturbado. Donald Jr., meio-irmão de Summer, já condenado por abuso sexual. O pai, Donald, com múltiplas acusações de violência doméstica. E a mãe, Candace, com passados conturbados. Além disso, detalhes como o corte recente do cabelo de Summer, sem explicação fornecida, levantam suspeitas sobre abuso ou punição. Apesar de todos os membros da família terem passado em testes de polígrafo e não terem sido acusados oficialmente, esta teoria continua a gerar especulação entre investigadores amadores e público. 5. Predador local ou tráfico. Considerando a localização isolada da propriedade e a presença de criminosos sexuais registrados no condado de Hawkins, outra teoria é que Summer tenha sido vítima de um predador local ou mesmo de um sequestro planejado por alguém com conhecimento da área. O desafio é semelhante ao sequestro por estranho. A janela de oportunidade foi muito curta, exigindo planejamento ou extrema sorte do agressor. O tráfico infantil em áreas rurais também é raro, mas não impossível. 6. Desorientação ou perda na mata. Por fim, alguns consideram que Summer poderia ter se perdido na mata densa próxima à propriedade. Embora o terreno acidentado e espinhoso tornem essa hipótese improvável, buscas iniciais focaram nesta área. No entanto, o rastreio canino indicou que ela teria seguido para a estrada, enfraquecendo esta teoria. Cada teoria tem seus pontos fortes e fracos, e nenhuma delas foi confirmada oficialmente. O TBI continua investigando, trabalhando milhares de pistas, mas o desaparecimento de Summer Wells permanece um mistério. O que aconteceu naquela tarde continua sem resposta, e cada detalhe da história levanta novas perguntas. Até hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu com Summer Wells. 4 anos de investigação, mais de 6.500 pistas analisadas, 77 agências envolvidas, buscas em helicópteros, drones, cães farejadores e voluntários. E ainda assim, a menina permanece desaparecida. Os irmãos de Summer nunca voltaram completamente para casa. Os pais enfrentaram assédio e olhares de suspeita. E cada nova pista levanta ainda mais perguntas do que respostas. Qual teoria você acha mais provável? Um sequestro, um acidente, um afogamento secundário, um predador local ou algo dentro da própria família? Até o momento, não há respostas oficiais, e a verdade sobre aquele 15 de junho de 2021 continua escondida, deixando um vazio que ninguém consegue preencher. O caso de Summer Wells nos lembra que, mesmo em áreas rurais e aparentemente seguras, crianças podem desaparecer em segundos, e que, às vezes, nem todas as respostas aparecem rapidamente. Eu quero saber a sua opinião. O que você acha que aconteceu com Summer? Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe suas teorias e qualquer pista que você conheça. E se surgir alguma atualização sobre o caso, eu trago tudo aqui para o canal para vocês. Lembre-se, casos como este exigem atenção, reflexão e respeito. Cada detalhe importa, e cada testemunha pode fazer a diferença. Fique atento, e até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando mistérios que ainda não têm resposta.